Passamos agora ao estudo da lição da Escola Sabatina. Uma lição que vem dando continuidade ao tema que na semana passada já estudamos. Semana passada nós consideramos um pouco sobre os eventos relacionados ao início do milênio e nos apresentou ali um pouco sobre 1000 anos de desolação, focado mais no que vai acontecer nesta terra. Mas, de fato, a lição anterior se concentrou no que marca o início do milênio. Nesta segunda parte desta lição, que vem falando sobre 1000 anos de desolação, nós vamos ver o que acontece depois, no intercurso ou no decorrer dos 1000 anos. O que os justos estarão fazendo nos céus? O que os ímpios, ou qual será a condição dos ímpios aqui nesta terra? E o que será do inimigo, de Satanás, também durante esse período dos 1000 anos. E, finalmente, a lição concluirá apresentando as cenas finais da história do pecado e, finalmente, os justos adentrando a eternidade sem mais vestígio do pecado. E nós vamos ver a única marca que restará e que permanecerá para todo sempre, como uma lembrança desta história triste em que a humanidade se envolveu. Lhes convido a considerarem conosco o verso que está em Apocalipse, capítulo 20, verso 4, onde lemos assim: Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E o pensamento da inspiração nos diz: Disse o anjo, é a ira de Deus e do Cordeiro que causa a destruição ou morte dos ímpios. À voz de Deus, os santos serão poderosos e terríveis como um exército com bandeiras, mas não executarão o juízo escrito. A execução do juízo será no final dos 1000 anos. Esses textos, eles enunciam pontos que nós estaremos considerando no decorrer da lição. Então, quando eles voltarem no decorrer da lição, nós comentaremos eles. Vamos então para os tópicos. O primeiro tópico, a condição de Satanás. Irmão pastor Sass, o que acontece com Satanás durante o milênio? Bem, antes de dar a resposta, eu gostaria de contar uma breve experiência sobre o que Satanás faz hoje. Um irmão tinha uma oficina de tapeçaria e lá estava um freguês. Naquele mesmo momento, um irmão nosso, que era obreiro da nossa igreja, não vou mencionar nomes, entrou na oficina e o irmão, que era o dono da oficina, apresentou o nosso obreiro a esse senhor. Aí esse senhor diz assim: o senhor também é adventista? Disse sim. Diz: todos os adventistas são mentirosos. Então o nosso irmão disse: como o senhor pode dizer isso? O senhor não me conhece, nunca me viu? Ele deu uma gargalhada. Diz assim: em Patriarcas e Profetas está escrito muita coisa, mas não é completo. E nosso irmão perguntou: como não é completo? Diz: por quê? A mim me foi dito que não é completo. E ele declarou claramente que ele tinha comunicação com espíritos. Uhum. E então ele disse que o espírito chefe disse a ele que Patriarcas e Profetas não é completo, tem muita coisa que não estão escritas lá. E ele então disse que muitas vezes ele foi visitado por subalternos do chefe.
Mas ele disse, eu quero a sua visita, do chefe. Então, ele prometeu, eu vou lá, 5:45, me espera. E 5:45 apareceu como um túnel de fumaça e de lá vinha um ser brilhante. E diz, aqui estou, o que queres? Então diz, bom, vamos conversar um pouco. E aí ele disse, olha, eu logo tenho que ir, porque eu estou muito ocupado. Então eu disse, mas o que você vai fazer? Diz, eu tenho que ir a um baile e causar uma confusão lá e matar alguém lá. Eu tenho que ir num outro lugar para derrubar um avião. Tenho que ir também no alto mar e fazer um navio afundar. Eu estou muito ocupado e eu devo ir. E ele se retirou. Quando esse irmão me contou essa experiência, eu então disse para mim mesmo, esta é a obra de Satanás agora. Ele está muito ativo. E conforme o apóstolo Pedro diz, ele anda como um leão, bramando para ver a quem ele pode tragar. Porém, vai acontecer que chega ao fim. E conforme essa pergunta, qual será a condição dele? Ele vai entrar em férias, não vai mais trabalhar. E a Bíblia diz que um anjo o vai atar com uma cadeia e vai estar preso por 1000 anos. Isso, daí a sequência da pergunta nos leva a refletir o que significa essas cadeias ou essas correntes e como e quando ela será removida finalmente. Bem, essa cadeia não é uma cadeia literal, uma corrente, porque para ele uma corrente não seria um empecilho para trabalhar, mas é uma cadeia de circunstâncias. Ele fica restrito a este mundo, não pode ir ao céu, não pode visitar outros planetas, não pode unir-se com os mortos, porque eles não sabem nada, segundo Isaías capítulo 14, verso 20, e então ele fica restrito. Essa é uma cadeia para ele. Não tem a quem tentar. Exato. Nós vimos na lição anterior que os justos ascendem aos céus juntamente com Cristo. Os ímpios são destruídos pelo esplendor da glória de Deus. Então, não existe ser humano nenhum aqui na Terra para que ele tente e faça a sua obra, né? Então, as circunstâncias levam ou proporcionam essa cadeia a ele. E segundo a nota da pergunta 1, ele diz assim, aqui será o lar de Satanás e dos anjos maus por 1000 anos. Deus o confinará na terra, a fim de que perambule para cima e para baixo, ao longo da superfície partida do planeta, e contemple os efeitos da rebelião que fomentou contra a lei divina. Ele vai estar aqui perambulando neste mundo. Mas como é que vai estar este mundo? Completo caos. Exato. O profeta Jeremias diz que não havia homem, não havia animais, não havia cidades. Imaginemos agora os grandes arranha-céus que existem aqui nas grandes cidades. Todos eles serão abatidos. Haverá uma ruína eterna, até que passem os 1000 anos. E entre os escombros e o caos em que estará a terra, Satanás terá a oportunidade de ver o que ele fez. O resultado da sua rebelião. Sim. O finalzinho da pergunta, então, nos
nos questiona como e quando ela será removida. Então, como se dará a remoção dessa cadeia para Satanás? É que depois dos 1000 anos, Cristo há de vir novamente a esta terra e há de ressuscitar os ímpios. Agora, haverá quem enganar. Então, ele estará livre. Estará solto novamente. Estará solto e sairá a enganá-los. Mais à frente na lição, nós vamos entender um pouco mais sobre este fato, né, do final do milênio. Mas nesse primeiro tópico nós vimos que a condição de Satanás durante todo esse período em que os salvos estão nos céus é comparado a uma prisão, devido às circunstâncias, conforme mencionado pelo nosso irmão, de que ele não terá a quem tentar, mas será um momento de reflexão do resultado da sua rebelião.